Olá, meus amigos, estamos de volta na parte 3 da aula de hoje sobre resolução de questões. Só para a gente relembrar, são resoluções de questões, mas a gente vai abordar homicídio, induzimento, auxílio ou instigação ao suicídio, infanticídio e aborto, ok? Então, eu separei algumas questões para nós aqui, desse ano de 2018, basicamente. Vários cargos, delegado de polícia, agente investigador, promotor de justiça, para que você, aluno lá, que veja com os próprios olhos que, dominando a matéria que nós estudamos, exatamente da forma como nós estudamos nas aulas, é mais do que suficiente para você detonar em qualquer prova, seja a carreira que você escolher, ok? Então, a primeira questão nossa de hoje é de 2018, prova para investigador de polícia, e ela quer saber de nós sobre os crimes contra a vida. Então, olha lá. Alternativa A. Quanto aos crimes contra a vida, assinale a alternativa correta. Suponha que A seja instigado a suicidar-se e decida pular da janela do prédio em que reside. Ok. Ao dar cabo do plano suicida, A não morre e sofre lesão corporal de natureza leve. Pode-se afirmar que o instigador deverá responder pelo crime de tentativa de instigação ao suicídio, previsto no artigo 122 do Código Penal. Aqui, meus queridos, a alternativa está errada. Por quê? Porque nós sabemos que a tentativa, ela somente é punida quando nós temos lesão corporal de natureza grave ou natureza gravíssima. Lesão corporal de natureza leve não tem o condão de caracterizar a forma tentada. Inclusive, essa é uma peculiaridade do artigo 122. Portanto, a alternativa A, ela está incorreta. Na sequência, B, considera-se qualificado o homicídio praticado contra a pessoa menor de 14 anos ou maior de 60. Também falso. Por quê? Quando a vítima ela é menor de 14 ou maior de 60, na verdade, nós vamos estar diante de causas de aumento de pena. Ok? Então, veja que não se cuidam de qualificadoras, mas sim de majorantes que vão incidir na terceira fase da dosimetria, tá? Então, veja que aqui, né, alternativa A e B estão incorretas. Depois, na sequência, ainda da questão 1, C, o Código Penal permite o aborto praticado pela própria gestante, quando existir risco de morte e não houver outro meio de se salvar. Veja, lembra a nossa aula de aborto? O que nós vimos? Que o Código Penal, no artigo 128, ele traz o quê? Exatamente essa hipótese, só que é praticado por médico e não praticada por ela mesma. Aborto praticado por médico em decorrência de risco de morte ou risco de vida, lembra que eu fiz aquela diferenciação? Ora em prova cai risco de morte, ora em prova cai risco de vida. Veja que lá nós temos a tratativa com relação ao médico, não com relação à gestante praticando nela mesma. Então, nessa hipótese, acaso ela pratique nela mesma, ela será responsabilizada pelo artigo 124. Então, veja que a questão ela trouxe de acordo com o Código Penal. Então, portanto, também está incorreta. Depois, a D de dado. O feminicídio é espécie de homicídio qualificado. Ok, já sabemos. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 7º. E resta configurado quando a morte da mulher se dá em razão da condição do sexo feminino. Perfeito até aí. Se o crime for presenciado por descendente da vítima, incidirá ainda
causa de aumento de pena. Então, veja que aqui é a alternativa correta. Quando praticado ou presenciado na presença de descendente da vítima, nós vamos ter essa majorante, ok? Perfeito. E aí nós temos questão E, o aborto provocado. Questão não, letra E. O aborto provocado pela gestante, figura prevista no artigo 121 do Código Penal, cuja pena é de 1 a 3 anos, admite coautoria. Não, porque é um crime de mão própria, né? Crime de mão própria, nós vimos que é um crime que não admite coautoria. Admite somente a figura do partícipe, ok? Então, veja que o nosso gabarito aqui é a D de dado. Portanto, questão 1, alternativa D, ok? Tranquilinho. Vejam que a questão ela abordou praticamente todos os crimes contra a vida, né? Cada questão ela abordou um aspecto diferente, um crime diferente. Depois, questão 2, desse ano também. Então, olha lá. Adalberto decidiu matar seu cunhado em face das constantes desavenças, especialmente financeiras, pois eram sócios de uma empresa e estavam passando por dificuldades, ok? Preparou seu revólver e se dirigiu até a sala que dividiam na empresa. Parou de frente ao inimigo e apontou a arma em sua direção, mas antes de acionar o gatilho, foi impedido pela secretária, que, ao ver a sombra pela porta, decidiu intervir e impedir o disparo. Em face do ocorrido, pode-se afirmar que Adalberto responderá. Então, veja aqui os itens que nós temos. Constrangimento ilegal, não. Tentativa de lesão corporal, não, porque a questão disse expresso que Adalberto queria matar. Fato atípico, óbvio que não. Arrependimento eficaz, não. Alternativa correta, B. Tentativa de homicídio, por quê? Porque por uma circunstância alheia à vontade do Adalberto é que ele não conseguiu matar o seu sócio. Ora, a secretária, terceira pessoa, interviu. Então, veja que o gabarito aqui da nossa questão é letra B de bola. Essa aqui estava bem fácil, né, queridos? Bem tranquila. Artigo 121, cumulado com o artigo 14 do Código Penal, ok? Depois, na sequência, questão 3, olha lá. Fundatec, escrivão. Dos crimes contra a pessoa, destacam-se aqueles que eliminam a vida humana, considerada o bem jurídico mais importante do homem, razão de ser de todos os demais interesses tutelados, merecendo inaugurar a parte especial do nosso diploma legal. Considerando os crimes, assinale a incorreta. Então, a questão ela quer de nós a alternativa incorreta. Então, olha lá, letra A. A vida é tratada nesse tópico tanto na forma intrauterina, aborto, né, biológica, quanto extrauterina, protegendo-se desse modo o produto da concepção e a pessoa humana vivente. Perfeito, né? Ou seja, protegendo o feto e aquela pessoa que já está na vida extrauterina, a pessoa que já é nascida. Então, correto, corretíssimo. Depois, a B. O dolo no homicídio deve ser direto ou eventual. Perfeito. Podemos ter a caracterização do dolo, tanto na modalidade de dolo direto, quanto na modalidade de dolo especial. Depois, C. A lei inseriu no inciso 6º do artigo 121 o feminicídio, entendido como a morte de mulher em razão da condição do sexo feminino. Exatamente a redação do parágrafo 2A do artigo 121 do Código Penal. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí? Gostou da aula do professor? Quer fazer o nosso curso completaço, super competitivo, ponto a ponto do edital, para os cargos de agente de segurança e assistente administrativo? Venha para lá concursos, nós temos esse curso, você vai assistir o final dessa videoaula e muito mais. Gente, esse curso custa apenas 10 parcelas de R$30, é isso mesmo, 10 parcelas de R$30, você vai ficar super competitivo. Bacana?
Vem comigo. Forte abraço. Tchau. Clique lá